A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vinda ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel. Meu nome é José Carlos, para mim eu tenho o prazer de ter você aqui inscrito no nosso canal. E você que se inscreveu recentemente, curta, comente, deixe a sugestão se você achar que precisar e algo que nós precisamos melhorar, comenta aí, deixa aí nos comentários. Amém? Hoje nosso estudo será da lição 10 da Escola Bíblica Dominical. O Cativeiro de Israel, Reino do Norte. A nossa leitura bíblica em classe, segundo livro do Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 14, do versículo 17 ao 20 e o versículo 29. Nossa lição ela tem como objetivo geral compreender que nossas transgressões nos afastam de Deus. Os objetivos específicos são três. Primeiro, destacar as injustiças cometidas por Israel. Segundo, ressaltar a insistência de Israel no pecado da idolatria. Terceiro, salientar o sincretismo em Samaria. Primeiro ponto, Samaria é cercada pelo rei da Síria. Primeiro subponto, Israel sob o reinado de Jeroboão II. Segundo, a traição do rei Oséias. Terceiro, a advertência dos profetas. Segundo ponto, os pecados do povo e sua queda. Seu primeiro subponto, o terrível pecado da idolatria. O segundo subponto, outras causas do cativeiro. Seu terceiro ponto, estrangeiros ocupam Samaria. Primeiro subponto, mistura de gente e o sincretismo. Segundo subponto, Jesus e os samaritanos e a conclusão da nossa lição. Amém? Agradecendo a você que está aí visualizando também nossos vídeos, que não é inscrito. Se inscreva para nos ajudar, comente, deixe alguma sugestão, curta, que quanto mais você curtir, o YouTube vai entender que esse vídeo é útil e vai indicar ele para mais alguém. Amém? Nossa leitura bíblica em classe, segundo livro do Reis, capítulo 17, versículo do 1 a 14. No ano do 10º de Acaz, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elã, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmanassar, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes, porém o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiro a So, rei do Egito, e não pagava presente ao rei da Síria cada ano como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do caso, porque Israel era vassalo, né, do rei da Síria, e ele estava conspirando com o rei do Egito uma revolta contra ele. Ele, sabendo disso, encarcerou o rei Oséias. Porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria, e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria, e transportou a Israel para a Síria, e fez-o habitar em Hala e em Rabô, junto ao rio Goza, e nas cidades dos Medos. E sucedeu assim por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos Atalaias até a cidade forte. E levantaram estátuas e imagem dos bosques em todos os altos outeiros, debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso em todos os altos com as nações que o Senhor transportara diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor. E serviram a ídolos dos quais o Senhor lhes dissera que não fareis estas coisas. Veja, Deus já tinha advertido para ele não fazer essas coisas, mas mesmo assim eles estavam fazendo, oferecendo sacrifício, né, incenso, e serviram a outros deuses, a ídolos do quais o Deus dissera ele para não fazer. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas, de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que eu ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos e profetas. Veja que Deus ainda falou, né, para eles guardar os mandamentos, para eles se converter do mau caminho deles e guardar os mandamentos e os estatutos, né, conforme toda a lei que ordenou aos vossos pais, né, aos pais deles, e que os enviou pelo ministério do servo dele, que eram os profetas, mas mesmo assim não deram ouvido. Aí vai dizer: porém, não deram ouvido, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais,
que não creram no Senhor, seu Deus. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Vê que até os filhos deles, eles passaram pelo fogo, sacrificando os próprios filhos a deuses que Deus mandou ele não adorar. Pelo que o Senhor muito indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus, antes andaram nos estatutos de Israel, que Israel fizera. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel e os oprimiu e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante de sua presença. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. Veja que Deus avisando que não era para ele se prostrar perante outros deuses, né? Mesmo Deus mandando o profeta falar com eles para eles não se prostrarem perante outros deuses, mas eles não estavam nem aí, não estavam dando ouvido a Deus, estavam fazendo somente o que queria. Por isso que para toda transgressão tem uma consequência. Aí o textuário vai dizer: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Osés capítulo 6, verso 1. Nossa verdade prática vai dizer: Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. Deus sempre adverte seu povo dos perigos da idolatria e suas terríveis consequências, porque há sempre uma consequência. Nada passa impune aos olhos de Deus. E nessa nossa introdução vai dizer assim: nesta lição trataremos de uma das mais dolorosas punições de Deus sobre o povo de Israel, o cativeiro assírio. Assim profetizou Amós: assim diz o Senhor, Israel certamente será levado cativo. Amós capítulo 7, verso 17. As palavras proferidas contra as tribos apóstatas foram literalmente cumpridas. O cativeiro de Israel ocorreu no reinado do rei Oséias. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou Israel para a Síria, e fez-los habitar em Hala e em Rabor, junto ao rio Gozan e nas cidades dos Medos, segundo o livro do Reis, capítulo 17, verso 6. Desde a divisão, a nação em dois reinos, o povo entrou em decadência política, econômica e religiosa. Política, social, econômica e religiosa. Mesmo com a divisão do reino, que o reino foi dividido, uma parte ficou com o filho de Salomão e outra parte ficou com Jeroboão. Jeroboão ficou com 10 tribos, o filho de Salomão ficou com 2. Mas mesmo assim, quando o reino foi dividido, a decadência política, social, econômica e religiosa continuou. No reino do norte nunca houve um rei temente ao Senhor e que levasse ao povo a adorar o único Deus verdadeiro. Veja, no reino do norte, que foi as 10 tribos, nunca houve um rei que levasse o povo a adorar o único Deus. Pelo contrário, só levou o povo à idolatria. A idolatria imperou desde o início desse reino. Devido à forte idolatria, a injustiça social e a degradação moral do povo de Israel, reino do norte, continuou. Deus suscitou nações poderosas para punir o povo, e uma dessas nações foi a impiedosa Assíria. Esta nação foi governada por vários déspotas que não mediam nenhum esforço para aniquilar brutal e impiedosamente qualquer nação que não se rendesse de forma incondicional aos seus ditames. Muitos governantes cruéis levantaram-se nesse império, como, por exemplo, Tiglat-Pileser, 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 20. Veja que levantou várias nações impiedosas contra o povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus só queria viver na idolatria, não queria adorar o verdadeiro Deus. E por isso eles eram punidos, iam ser escravos de outras nações. Depois foi longânimo e piedoso tanto em corrigir o seu povo. Foram cerca de 210 anos de tentativas para corrigir o povo, todas frustradas. Deus passou o tempo todo sendo longânimo e piedoso, tentando corrigir o povo, e o povo nem aí. Os profetas nesse período fizeram um trabalho intenso e exaustivo. Passaram ali os mais poderosos homens de Deus, como Elias e Eliseu, mensageiros estes de maior credibilidade divina, que nos causam admiração até os dias de hoje. 9 dinastias atuaram no Reino do Norte, ou seja, 9 famílias se revezaram no poder. Essa sucessão de famílias no poder, com 19 reis ao todo, envolveram 7 assassinatos pela conquista do poder. Veja, a ganância era tanta pelo poder que houve 7 assassinatos, cada um querendo tomar conta do trono. Portanto, das 9 famílias, 7 foram destituídas por esse modo.
Esse modo de sucessão por si só já denuncia que Deus não estava aprovando o que eles faziam. É claro, porque um matando o outro para querer tomar o trono, é claro que Deus não estava nesse negócio. Deus não estava aprovando nada que eles estavam fazendo. Alguns dos reis do norte foram tão maus que nem sequer faziam ao menos um sucessor da família no trono. Isso ocorreu com maior intensidade no final do reino do norte, nos reinados de Salum, Nemaem, Peca e Oséias, denunciando que tudo estava indo para uma situação muito ruim e que o fim se aproximava. Os reis fizeram o que não era permitido por Deus. Eles insistiram o tempo todo em promover a idolatria. Veja, em vez deles melhorar, tentar se aproximar mais de Deus, eles se envolviam promover cada vez mais a idolatria. Em vez de trazer o povo para Deus, ele afastava o povo cada vez mais de Deus, somente influenciando o povo a ser idólatra. O reino do norte insistiu contra Deus durante todos os reinados dos 19 reis. Por fim, chegou uma situação insustentável e eles se separaram definitivamente de Deus, daquele que os podia proteger. E a saga desse reino terminou em completa ruína. Osés foi o último rei de Israel. No seu governo, o reino foi varrido para sempre em 722 a.C., depois de 210 anos de idolatria, de rebeldia espiritual e de corrupção moral. Deus decretou a queda final e o cativeiro sem volta do reino do norte. O reino do norte foi totalmente destruído por conta de que só queria se envolver na idolatria, não se aproximando do verdadeiro Deus, não adorando o verdadeiro Deus, né? Porque era isso que eles deviam ter feito, mas eles não fizeram. Só se envolveram mesmo na idolatria, fazendo aquilo que não agradava a Deus, né? Isso é um perigo. Em vez de eles se aproximarem cada vez mais de Deus, ele ficava cada vez mais distante, né? Então é um perigo muito quando acontece isso. Deus foi quem colocou o primeiro rei de Israel no trono, né? Que já tinha falado para ele que o reino ia se dividir e ele ficar com a 10 tribos, mas nem ele mesmo continuou na presença de Deus. Foi o primeiro a se afastar. O nosso primeiro ponto vai dizer: Samaria é cercada pelo rei da Síria. Israel, sob o reinado de Jeroboão II, primeiro subponto, a nação de Israel experimentou prosperidade econômica e conquistas de territórios perdidos para a Síria, que durante algum tempo dominava a Palestina. Mas, infelizmente, conforme nos adverte os profetas Amós e Osés, esse resultado foi alcançado através de corrupção, injustiça social, hipocrisia religiosa e sincretismo, segundo o livro do Reis, capítulo 17, versículo 2 e o versículo 29 ao 33. Veja que conquistaram muita coisa, mas também através de corrupção, né? Através de injustiça social, hipocrisia religiosa e sincretismo. Os períodos de prosperidade não fizeram o povo retornar a Deus para adorá-lo conforme a lei. Pelo contrário, né? Eles prosperaram materialmente, mas não se voltaram para Deus. Se afastaram cada vez mais de Deus. É um perigo quando a bênção vem, em vez da pessoa se aproximar cada vez mais de Deus, né? Ele fica cada vez mais distante. Então, muitas vezes é melhor nem ser abençoado com a salvação, do que ser abençoado com bem material, onde esse bem material vai influenciar em que a pessoa fique distante de Deus. Então é melhor ser só abençoado com a salvação. Segundo subponto vai dizer a traição do rei Osés. O rei da Síria, Samalnalce, descobriu que Osés, seu vassalo, o traíra ao buscar apoio do Egito e interrompeu o pagamento dos tributos ao seu reino. Segundo o livro do Reis, capítulo 17, versículos 3 e 4. Enfurecido, o soberano mandou prender Osés, marchou com seus exércitos contra Samaria e a sitiou por 3 anos, segundo o livro do Rei 17, verso 5. A partir daí, Israel não teria mais chance de negociação, só lhe restaria a guerra e, consequentemente, a deportação. Porque quando o rei da Síria descobriu que Oséias estava tramando contra ele, a primeira coisa foi o quê? Prendeu logo o rei, encarcerou o rei e cercou a nação, né? Para desprover ela de tudo aquilo que ela necessitava. E em consequência disso vai acontecer o quê? Fome, muitas doenças, né? E foi isso que aconteceu. E eles tinham que ir para a guerra, mas quando iam para a guerra, vocês estavam enfraquecidos. Não tinham nenhuma condição. Terceiro, a advertência dos profetas. O aumento da riqueza nacional, especialmente sob o reinado de Jeroboão II, fez com que os pequenos proprietários fossem expoliados pelos mais ricos, até que se tornassem pobres e servos desses usurpadores. Enquanto os mais abastados viviam em extravagância, os pobres eram vilipendiados e permaneciam mais na miséria, né? Porque os ricos estavam usurpando dos pobres. Os comerciantes pequenos eram tudo vilipendiados, eram tomados as suas coisas. E eles cada vez ficando mais pobres, enquanto eles ficando mais ricos.
Essas injustiças fizeram com que os profetas Amós e Osés formalizassem grave denúncia, Amós capítulo 5, versículos 6 a 9, né? Todos esses brutais pecados da nação de Israel foram apontados pelos profetas com pesadas advertências ao arrependimento e apelos à misericórdia e ao amor de Deus. Oséias capítulo 7, versículo 11 a 14. Mas todo esse apelo não adiantou de nada. Por quê? Porque eles não se voltaram para Deus. Eles continuaram afastados cada vez mais. O Todo-Poderoso sempre abominou o sincretismo em Israel, em que o povo adorava os ídolos e ao mesmo tempo oferecia culto a Deus. Foi por isso que o profeta Amós advertiu aquela obstinada nação com tanta severidade. Amós capítulo 5, versículo 21 a 27. Deus não se deixa escarnecer e não tolera um coração dividido com outros deuses ou objeto de adoração. É claro, porque ele queria sua adoração a ele mesmo. Ele era o único Deus verdadeiro que deveria ser adorado. Mas o povo estava dividido entre Deus e os ídolos. E Deus não abomina isso. Deus não é a favor dessas coisas. Toda a glória tem que ser para Deus e não para ídolos, que ídolos não fazem nada. E é isso que o povo estava fazendo. Esses falsos deuses influenciavam o coração do povo, inclinando-os contra a vontade de Deus declarada em sua palavra, é claro, porque eles tinham a palavra de Deus, ele tinha a lei de Moisés, mas nem isso eles estavam dando atenção. Eles só queriam viver na idolatria e terminaram o quê? Pagando um preço muito alto. E o nosso segundo ponto vai falar os pecados do povo e sua queda, né? O pecado do povo e sua queda. A idolatria, o terrível pecado da idolatria. Primeiro subponto. Idolatria é prestar culto e adoração a algo ou a um ser que não seja exclusivamente o Deus único e verdadeiro, o Todo-Poderoso Senhor, Criador do céu e da terra. O mandamento dele é claro, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso. Êxodo capítulo 20, versículo 2 a 5. Vinculada à proibição de servir a outros deuses, havia a ordem de destruir todos os ídolos e quebrar todas as imagens de nações pagãs da terra de Canaã. Veja que Deus já tinha advertido para ele não se prostrar perante os deuses e para quebrar todas as imagens das nações, imagens das nações pagãs. Mas eles não fizeram isso, eles fizeram o contrário. Eles ficaram servindo a esses deuses, se afundando cada vez mais na idolatria. Aí vai ver Êxodo capítulo 23, versículo 24, Êxodo 34 e 13, Deuteronômio capítulo 7, verso 4 e 5, e Deuteronômio capítulo 12, versículo 2 e 3, né, onde está a ordem de destruir todos os ídolos e quebrar todas as imagens de nações pagãs da terra de Canaã, que Deus não queria que o povo se envolvesse nisso, mas foi o contrário, o povo se envolveu mais ainda. Desde que o reinado de Israel foi dividido, o rei do norte se inclinou intensamente à idolatria, porque a Bíblia era tão fascinante aos israelitas. Porque a idolatria era tão fascinante aos israelitas? Há vários fatores implícitos, né, nisso. Primeiro, as nações pagãs que circundavam Israel criam que a adoração a vários deuses era superior à adoração a um único Deus. Veja que coisa errada. As nações pagãs que estavam em volta ali achavam que adorar vários deuses era melhor do que adorar só um. Em outras palavras, quanto mais deuses, melhor. O povo de Deus sofria a influência dessas nações e constantemente as imitava, ao invés de obedecer aos mandamentos de Deus, no sentido de se manter santo e separado delas, né? Era para ser uma nação separada dos ídolos. Era para ser uma nação luz na terra de Canaã, mas é totalmente o contrário. Segundo, ele vai dizer, os deuses pagãos das nações vizinhas não requeriam o tipo de obediência que o Deus de Israel requereria. Por exemplo, muitas das religiões pagãs incluem imoralidade sexual religiosa no seu culto, tendo para isso prostitutas cultuais. Essa prática, sem dúvida, atraía muito em Israel. Deus, por sua vez, requeria que o seu povo obedecesse aos altos padrões morais da sua lei, sem que não haveria comunhão com ele. Veja, havia até cultos prostitutais, né, onde prostitutas ficavam lá, né, para os homens ir lá ter alguma coisa com ela, e Deus abominava isso. Deus não queria que o povo de Israel se envolvesse nessas coisas, e eles se envolveram. Fizeram tudo totalmente ao contrário. Terceiro vai dizer, eles acreditavam que os deuses da fertilidade prometiam o nascimento dos filhos. Os deuses do tempo, sol, lua, chuva, etc., prometiam as condições apropriadas para colheitas abundantes, e os deuses da guerra prometiam proteção dos inimigos e vitória na batalha. A promessa de tais benefícios
fascinava os israelitas. Por isso, muitos se dispunham a servir aos ídolos, tá vendo? Por conta disso, né? Achando que os ídolos iam trazer fertilidade na família, boa colheita e proteção contra os inimigos. Mas isso eles não podem fazer. Só quem fazia isso era o verdadeiro Deus. O apóstolo Paulo exortou dizendo que oferecer culto a ídolos é sacrificar aos próprios demônios. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 e 20. Mas que digo que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa. Será que é? Ou que o ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que eles sacrificam-nos a demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice do demônio. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa do demônio. Claro que não pode participar. Tem que participar só de uma, que é a mesa de Deus. E não se deixar se influenciar por aqueles que vivem na idolatria. Deus utilizou-se de um meio prático muito estranho para ilustrar o relacionamento da infiel nação de Israel com Deus. Ele pediu que o profeta Oséias se casasse com uma mulher e tivesse filhos com ela, Oséias 1 e 2. O nome dessa mulher era Gomer. Ela representaria a nação de Israel. Depois de casada com Oséias, Gomer tornou-se adúltera e mais tarde uma prostituta. Os capítulos 1 a 3 de Oséias retratam a forma gráfica da infidelidade conjugal de Gomer. Ela entregou-se a seus amantes, ela abandonou o marido e foi viver uma vida dissoluta. Deus quis mostrar que a prostituta Israel deixou seu marido Deus para se deleitar com seus amantes, Egito e Assíria, e ainda pagava para estar com ele. O povo de Israel pecara contra Deus como uma mulher adúltera trai o seu marido. O castigo certamente viria para os que viviam em completa indiferença ao Senhor e aos seus semelhantes, é claro, porque Deus ilustrou ali através do casamento de Oséias como foi que a nação de Israel se portou, como uma prostituta que traía o seu marido, que Deus era o marido, e ela, a nação, traiu a Deus, associando ao Egito e à Síria, e ainda pagava tributo para estar com eles. Hoje a idolatria manifesta de várias formas. Aparece abertamente nas falsas religiões mundiais, bem como na feitiçaria e outras, né? A idolatria está presente sempre que as pessoas dão lugar à cobiça e ao materialismo, ao invés de confiarem somente em Deus. Infelizmente, ela ocorre também dentro da igreja, quando seus membros acreditam que a um só tempo poderão servir a Deus, desfrutar da experiência de salvação e as bênçãos divinas, e também participar das práticas imorais e ímpias do mundo. Claro que não dá, não pode servir a dois senhores, tem que servir a um só. Não podemos servir ao mundo e a Deus. Ou a gente serve a Deus ou a gente serve ao mundo. Quando infringimos o mandamento de Deus e temos total consciência daquilo que praticamos, o pecado interrompe nosso relacionamento com Ele, até que nos arrependamos e retornemos a Ele. Segundo esse ponto, fala outras causas do cativeiro. Deus, através dos profetas, apresentou uma forte acusação de desobediência contra Israel. Os líderes religiosos haviam falhado em trazer o povo de volta a Deus, e o ritual da prostituição substituíra sua legítima adoração. A nação decaíra moral e espiritualmente e infringiu as leis que Deus lhe dera. Israel abandonou o Deus verdadeiro para curvar-se diante de Baal. A santidade foi substituída pela galopante corrupção moral. A religião sincrética perverteu o culto divino. A apostasia induziu o povo a cair nas teias da mais degradante imoralidade. A sociedade sucumbiu política, moral e espiritualmente. O profeta Oséias denunciou os líderes do povo, a saber, os sacerdotes, os profetas e os reis. Oséias capítulo 4, versículo 13 e 14. Os príncipes, amantes da riqueza e do luxo, viviam desenfreados no pecado. Os sacerdotes, que deveriam ensinar a verdade ao povo, tornaram-se bandidos truculentos e cheios de avareza. Veja, os profetas, né, em vez de ensinar o povo, não, tornaram-se bandidos. A situação era tão grave que até os sacerdotes fizeram um conluio com os governantes para extorquir o povo. Oséias capítulo 6, versículo 9 e 10. Deus fez um juramento dizendo que jamais se esqueceria das maldades de Israel. Amós capítulo 8, versículo 4 a 7. O profeta Oséias também zombou da superficialidade do povo. Pessoas beijando imagem de bezerro, Oséias 13, 2, adorando o produto de seus próprios artesãos, Oséias 8, verso 6. E, enfim, condenou a selvageria dos idólatras e infiéis, o sacrifício perverso de criancinhas, Oséias capítulo 5, verso 2. As coisas iam de mal a pior, até que o profeta exclamou:
Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamento e homicídio sob homicídio. Oséias capítulo 4, versículo 1 e 2. Veja como estava degradando a situação da nação, né? Só via gente perjurando, mentindo, matando, furtando, adulterando, arrombando as casas e homicídios sobre homicídios, né? Veja como estava a situação do povo. Estes e outros pecados foram as causas principais de Deus permitir que o povo de Israel fosse levado ao cativeiro. A paciência de Deus esgotou-se e ele permitiu que os assírios destruíssem a capital do reino do norte, Samaria, e removeu dali as 10 tribos, segundo o livro de Reis, capítulo 17, versículos 6 e 18. O reino de Israel foi dominado pela Síria em 722 a.C. Os séculos concorrem e hoje ainda assistimos esse mesmo desvio religioso denunciado por Oséias. Veja que ainda hoje está do mesmo jeito, do jeito que Oséias denunciou, ainda acontece ainda hoje. O nosso terceiro ponto vai falar sobre os estrangeiros ocupam Samaria, a mistura de gente e o secretismo. Após o exílio, alguns israelitas pobres permaneceram em Samaria e região. A política dos assírios é que os territórios expoliados fossem reocupados por povos de culturas, étnias e origens, né? Promovendo assim uma grande migração e reassentamento de pessoas. O objetivo era misturar as nações para evitar possíveis rebeliões e enfraquecer as províncias. Essa mistura de gente, você vai ver em Neemias capítulo 13, verso 3, Jeremias 25 e 20, fez com que o povo de Israel, que restou em Samaria, junto aos deportados de outras nações, tornasse a religião israelita ainda mais sincrética. É por isso que lemos no Evangelho de João: os judeus não se comunicam com os samaritanos. Evangelho de João, capítulo 4, verso 9. O nosso segundo ponto vai dizer Jesus e os samaritanos. Apesar do antagonismo entre os judeus e samaritanos, Jesus os contemplou com muito amor. Ele deu atenção à mulher samaritana, ele anunciou o reino, fazendo-a conhecedora da fonte da água que sacia a sede humana de forma definitiva. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 13 e 14. E em razão da dúvida daquela mulher sobre o legítimo lugar de adoração a Deus, Jesus foi enfático em dizer que o lugar não é físico ou geográfico, e sim espiritual, o coração do homem. João 4, versos 23 e 24. Na parábola do bom samaritano, Jesus contrasta a religiosidade excessiva dos líderes religiosos judeus com a natural espiritualidade de um samaritano. Foi aquele homem considerado indigno que mostrou compaixão para com o ferido à beira do caminho, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Lucas 10, 33. O mestre quebrou paradigmas de religiosidade e espiritualidade ao se relacionar de forma amável e acolhedora com os samaritanos. É claro, porque Jesus não faz acepção de pessoa. Então ele se comunicou cordialmente com aquela mulher e mostrando a ela a verdadeira água que sacia a sede do homem, que era Jesus. Para concluir, vai dizer assim: não faltou advertência para que Israel abandonasse a idolatria e fosse poupado do cativeiro. Todavia, nada surtiu efeito. Cada vez mais a nação afundava em seus pecados. A maneira drástica, porém misericordiosa e amorosa de Deus retornar o seu povo ao aconchego do seu amor foi, infelizmente, conduzi-lo ao cativeiro e à dispersão. Que Deus nos ajude e atentamos para a sua palavra, a fim de não colhermos os amargos frutos da desobediência, é claro, porque todo desobediente ele vai colher um fruto da sua desobediência. Então nós temos que prestar mais atenção a Deus e servir a Ele de todo o coração e a sua palavra.